A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 11 de janeiro de 2025, tem como título: O combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Querido, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo foi aí um dos maiores combatentes, da tendência judaizante que trouxe vários problemas aí para a igreja primitiva. Mas para compreender plenamente o apóstolo Paulo, queridos, os leitores de hoje precisam entender que ele se via como um judeu de nascença e não um gentil pecador. Suas cartas foram endereçadas a gentios não judeus, que haviam se tornado crentes em Cristo, mas estavam inseguros sobre sua posição perante o Deus de Israel. Eram eles que precisavam das garantias de Paulo de que poderiam ser santos sem observância da Torá, que era um presente de Deus somente para o povo de Israel. Na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que, antes de conhecer a Cristo, ele havia atacado aqueles companheiros judeus que proclamavam que o Jesus crucificado havia ressuscitado. Mas agora ele próprio havia se tornado um apóstolo ou mensageiro dessas boas novas, conforme está lá em Gálatas 1:23. Essa mudança de coração fez dele um tipo diferente de judeu, e não um não-judeu. Ele agora era apóstolo para os gentios judeu. O cristianismo, queridos, é supracultural, muito diferente, por exemplo, do islamismo, que arabizou o mundo que eles conquistaram. É importante que o missionário, queridos, a igreja e o ministério precisam saber disso. Muitos, por falta aí de preparo, se escandalizam quando vão visitar aí, por exemplo, um campo missionário num país de cultura muito diferente da nossa, como na África, por exemplo, e esperam ver uma igreja brasileira cantando hinos da harpa cristã e com a mesma liturgia nossa, e ficam aí desapontados ao constatarem algo diferente. Esses problemas existiram também nos dias apostólicos, mas eles ainda estavam começando e a cada dia se deparavam com uma experiência nova. Mas nós estamos aqui para aprender com os seus erros e acertos. A igreja de Jerusalém enviou o homem certo para Antioquia, Barnabé. Por ser cipriota, talvez tivesse aí mais jeito de lidar com os gentios. Barnabé foi o primeiro que entendeu essa nova realidade. Vendo que os costumes daqueles gentios eram muito diferentes das tradições judaicas, e que aqueles irmãos estavam alegres e eram fervorosos no espírito, mas que eram provenientes de outra cultura, lembrou-se de Saulo, pois sabia que o Senhor Jesus o havia chamado para pregar e ensinar aos gentios. Saulo era de Tarso, grande centro cultural, e conhecia a cultura grega. Então ninguém melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes e de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Antioquia, queridos, conquistou essa importância na história do cristianismo em virtude dessa estrutura bem organizada por Barnabé e Saulo. As boas novas são uma mensagem, então, transcultural, isto é, se adapta a qualquer cultura. O evangelho é um só e é suficiente para todos os povos e culturas e para todas as épocas. O evangelho que esses apóstolos pregaram, queridos, é o mesmo que pregamos hoje. O método de apresentar esse evangelho
pode ser diversificado conforme cada cultura e situação. E é disso que muitos ainda, nos nossos dias, não se deram conta. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.